Fala galera abençoada, Pastor Rony por aqui. Eu tô muito feliz de te encontrar mais uma vez nessa mesa. Estamos felizes porque o Senhor tem feito grandes coisas, né, Dá? É isso mesmo. Queria já agradecer o presente da sua atenção. Fique aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai descer o maná aqui hoje. E antes disso, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever e comentar. Por que vocês falam assim? Comenta. Por quê? Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante quando você comenta. Então ele vai lá e entrega para mais pessoas. Então, se você acha que esse conteúdo ele precisa ser alcançado por mais e mais pessoas, deixe seu comentário e compartilha com todos os seus amigos. É isso aí e bora pra vinheta? Estamos de volta e eu quero apresentar a nossa convidada de hoje. É uma mulher de fibra, mulher de Deus, que tem entregado a sua vida em investimento à obra do Senhor. Uma mulher que passou grandes percalços, mas venceu com a glória do Senhor e tem feito grandes coisas com o seu testemunho. É com muita alegria e com muito carinho que nós convidamos para essa mesa a missionária Valquíria Maria. Paz do Senhor, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer receber esse convite e que Deus continue abençoando a vida de vocês, abençoando esse projeto lindo e que nós possamos sim alcançar mais vidas através dessa edição. A honra é toda nossa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós temos certeza que tudo aquilo que será entregue aqui é algo que as pessoas precisam ouvir, aquilo que o Senhor vai conduzir. E eu gostaria de perguntar um pouco sobre a sua infância. Você teve um pouquinho de complicações no parto, né? Parece que no seu nascimento já teve uma guerra espiritual. Como é que foi? Conta pra gente. A minha mãe conta que no meu nascimento, durante o meu nascimento, eu nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Sério? Enrolado no pescoço. Eu já nasci roxinha, já meio desfalecida já. Já foi a primeira batalha espiritual vencida, né? E nesse momento que você já estava com essa primeira guerra espiritual, os seus parentes, a sua mãe, como é que era o relacionamento dela com a obra de Deus, com o Senhor? Tinha algum contato? Não nasci no lar cristão, muito pelo contrário. Lá em casa não tinha nem a Bíblia aberta, nem no Salmo 23, né? Porque eu acho que toda casa tem a Bíblia aberta no Salmo 23, nem que seja pegando poeira, né? Mas lá em casa não tinha. A minha mãe é mãe solteira de 6 filhos. O meu pai era alcoólatra, era sambista, né? E viajante. Ele ficava um tempo lá com a minha mãe, e ele era da cidade de Ouro Preto, ficava um tempo em Ouro Preto, vinha, fazia mais um menino, sumia. Sério? Tanto que eu não sou nem registrada no nome dele. E aí a minha mãe fala que quando eu nasci com esse cordão enrolado no pescoço, ele não veio, não me visitou, nem nada, e foi assim, consequentemente. Eu nunca nem vi ele. Ó. E você também, eu vi que sua mãe nasceu no terreiro de. Como é que é essa história? Morou, Conta né? pra gente, morou lá? Sim, morou dentro do terreiro de Sério? Candomblé. Então, a minha avó, ela era dona de um terreiro de Candomblé aqui no bairro Betânia. Eles eram... Na verdade, a minha família é aqui do Avaí. E a minha avó era dona desse terreiro. E durante um tempo, na infância dos meus irmãos mais velhos, na nossa infância, né? A gente teve que morar dentro desse terreiro de favor, no Barracão Meu do Deus. Fundo. Porque não tínhamos onde morar. E aí foi aí que a minha mãe teve que morar lá. E a minha avó toda a vida pertenceu a Umbanda, ao Candomblé. E ela era mãe de santo mesmo. E nesse meio tempo que você morava lá dentro desse terreiro de macumba, esse centro urbano, se é assim que fala corretamente, você teve alguma experiência lá, mesmo sendo criança, ou Não, eu ouviu não alguma lembro. história do seu familiar? Em relação a mim, não. Eu Não? não lembro. Aí você já era muito pequena Muito pra... pequena, é. E a sua infância, como é que foi? Foi conturbada? Traumática. Conta um pouquinho como é que foi ela. Bastante conturbada. Porque como a gente não tinha pai, né? A minha mãe com 6 filhos. A minha casa era a mais pobre de um bairro pobre. Pensa. Sério? Se o bairro era pobre, nós éramos os mais pobres do bairro pobre. Meu Deus. Durante a infância, a gente passou todos os tipos de dificuldades que você pode imaginar. Financeira, psicológica, espiritual. Era muito conturbada, né? 6 filhos. Então, onde que falta algo, né? Você imagina o que acontece, né? Minha mãe sempre trabalhou fora para poder cuidar da gente. Nesse período a gente não tinha contato com meu pai, com a família do meu pai. Sim. Meu pai já tinha morrido.
e a família dele é da cidade de Ouro Preto. Então minha mãe nunca mais voltou lá. Ela ficou com a gente pra cá e nunca mais voltou, nunca falou pra gente, olha, seu pai chama tal, família tal, nunca teve esse tipo de assunto. Então a gente nunca soube o que é uma paternidade. Isso já é uma coisa que Já já é algo começa. bem marcante. Uhum. E a gente passou muita dificuldade financeira, muita fome, muita dificuldade afetiva, porque no papel de mãe e pai, a minha mãe ficou mais o pai. Aquela mulher que busca e traz o alimento, mas a gente ficou com aquela lacuna afetiva, né? E, consequentemente, na medida que a gente foi crescendo, tudo aquilo que nos faltava virou excesso, virou exagero. Porque eu e os meus irmãos começamos a nos perder. Cada um foi buscando no seu mundo, no seu universo, uma forma de sobreviver, né? E foi muito difícil mesmo. Na minha infância eu tinha um problema nos meus ouvidos, né? Eu nasci com uma inflamação nos ouvidos. E essa inflamação fazia sair pus, muito, 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 muito. E a infância toda eu ficava com algodão no ouvido por conta do mau cheiro. E esse mau cheiro trazia muita rejeição das outras crianças em relação a mim na escola. As crianças falavam, não brinca com ela não, que ela é ouvido podre. Isso doía muito em mim. Então, a minha infância foi marcada por rejeição, por dor e dificuldades. Por exemplo, eu sou uma menina que nunca teve um laço no cabelo. Uma menina que não tinha uma sandália rosa, uma menina que não tinha uma mochila nova. As calcinhas que a gente vestia era amarrada, com fitinha, com pituchinha de cabelo. E assim a gente foi sobrevivendo e lutando. E a minha mãe fazendo tudo que ela podia, porque afinal é muito filho para uma mulher só, né? E os seus e o relacionamento com os irmãos, como é que era? Era tranquilo ou era só na escola que você sentia essa rejeição? Em casa era Eu bom. falo por quê? Porque talvez hoje tem pessoas aqui que estejam nos assistindo que talvez a gente acha até que não, mas talvez uma criança está assistindo e ela tem sentido essa rejeição ou em casa ou na escola. Qual que é a dica que você dá para essa criança ou para essa pessoa que seja mais velha, adulta, combater contra isso? Uma verdade é que nós somos um mundo de diversidade, diferenças, mas que em todo tempo cobra ser igual. E não tem como ser igual no meio de diferenças. O Senhor é o Deus da diversidade. O Senhor criou as nações, criou as raças, as diferenças culturais. E as pessoas não estão preparadas para diferenças, se é alto, se é baixo, se é magro, se é negro. E eu quero que as pessoas que estão me ouvindo entendam isso. Que é da parte de Deus ser diferente. E ainda que as pessoas te rejeitem, Deus não vai te rejeitar. Porque foi o Senhor que fez as diferenças. Então o problema não estava em mim, o problema estava nas pessoas que não estavam preparadas para as diferenças. E eu falo isso muito com as minhas filhas, né? Eu tenho uma filha que já sofreu muito racismo na escola, já chamaram ela de macaca. E eu falo isso muito com ela, eu falo, o problema não está em nós, o problema está nas pessoas que não foram ensinadas a lidar com as diferenças. O mundo é diferente. Então eu deixo esse conselho, que se aceite do jeito que o Senhor te fez. Naquele tempo eu não entendia isso, que era só uma enfermidade. E que isso não me fazia melhor nem pior que ninguém. Mas hoje eu consigo entender que uma enfermidade, uma diferença racial, uma diferença financeira não faz ninguém melhor do que o outro. Hoje eu já consigo entender. Então que a pessoa se apegue no Senhor. Que o Senhor, ele não rejeita ninguém. Ele é o nosso pai, né? Ele é nosso Ele pai. tem nos guardado. A Bíblia vai dizer que ele sai da Judéia e vai em direção à Galileia, e era necessário passar por Samaria. Quer dizer, é um caminho que não precisava dele passar. Ele poderia ter passado um outro caminho que, de repente, ele ia ganhar mais de 12 horas a menos nessa viagem. Mas ele viu necessidade de estar num lugar com uma mulher, num sol escaldante de meio-dia, uma mulher improvável, rejeitada, talvez que ninguém queria por conta do seu histórico, o histórico cultural, o histórico religioso dos samaritanos, e também o estado que ela vivia, né? Tinha 5 maridos, ainda estava com um homem que não era dela, mas Jesus não a rejeitou. Muito pelo contrário, ele ofereceu uma água para ela, porque ele é a fonte. E esse mesmo Deus que encontrou com a mulher em Samaria, ele encontra com pessoas hoje. Pessoas rejeitadas, pessoas improváveis, e essa água jorra, ela continua. Não é uma torneira que vai lá e fecha a fonte, é uma fonte que não para. E o Senhor está aí para dar essa água para quem se sente rejeitado. E na sua adolescência eu vi que você teve um contato com hip hop, né? Tive. Como é que foi essa experiência? Durante a minha infância, eu descobri que eu tinha alguns dons que outras crianças não tinham. De escrita, de redação, Sério? de fazer poemas, escrever música.
E dons que Deus dá, se eles não forem levados para a casa do Senhor, rapidamente o inimigo pega. Sim, E aí o inimigo aproveitou, né? A minha história de rejeição, a minha dor. E eu fui pro hip hop. E aí eu fui me afundando, me afundando, me afundando. E quando eu vi, eu já era a maior MC da cidade, de Belo Horizonte. E aí eu era MC de freestyle, não sei se vocês sabem o que é. De batalha de rima. Sim. Então, e aí eu fui me destacando. E quando eu assustei, eu já estava envolvido até o pescoço. E eu vi que você também ia em outros lugares, outros estados, né? Também pra participar de... Participava de batalhas de rima. E como é que você fazia pra ir? Era tudo O patrocinado? pessoal que me convidava. Aí eles pagavam tudo pra você. Pagava hotel, pagava passagem. E naquele Ficava em momento, camarote. como é que era a experiência do momento? Você sentia que estava no seu lugar? Como é que era? Então, eu nunca tinha tido um contato com o Senhor ainda, né? Mas eu estava ali, mas era um falso preenchimento, né? Sim. Eu me divertia, eu bebia, mas quando eu voltava para casa os problemas continuavam, o vazio continuava e eu ficava cada vez mais distante da minha identidade, da minha origem. Eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, que gosta de ler, mas estava cada vez mais com a minha identidade ofuscada. Eu acho que eu estava na Babilônia e eles estavam trocando a minha identidade. Meu Deus. E naquele tempo, eu me lembro que teve uma certa vez que eu estava num show aqui em Macacos, de uma certa cantora famosa, e eu estava muito bêbada de uísque. E de repente o Espírito Santo de Deus falou comigo. Foi a primeira vez que ele falou comigo. E ele falou para mim assim: você até podia estar aqui, mas você poderia estar aqui ganhando vidas, ganhando almas. E eu não entendi aquilo. Tipo, roubou minha onda, né? Acabou o rolê, assim, acabou tudo. Aí eu fui pro banheiro, lavei meu rosto, fiquei com aquilo na cabeça durante dias. Eu até poderia estar aqui, mas eu poderia estar ganhando almas. E eu fiquei com aquilo na cabeça e o Senhor começou a me dar sonhos e visões. Sonhos que eu estava pregando e eu não entendia. E aí eu comecei a ler a Bíblia antes de ser crente mesmo. Sério? Você falou que já gostava de ler, né? Já gostava de ler, eu li a Bíblia, eu gostava. E quando você começou pra ler, você entendia o que você estava lendo? Tinha alguma ajuda? Alguém te Eu auxiliava? entendia a parte histórica. Sim. Assim, entendia que era uma história, a história de alguém, mas eu não entendia a parte que só o Espírito Santo consegue dar esse discernimento, né? Uma coisa é uma história, outra coisa é a revelação do Espírito Santo, né? E nesse meio tempo que você estava lá no hip hop, você falou aí questão que você teve contato com álcool, né? Com alcoolismo. E com as drogas, você chegou a experimentar ou você conseguiu se livrar dessa Eu praga? nunca quis. Sério? Mesmo estando nesse meio, que esse meio ele é É muito... muito mais que a gente imagina. Mas eu nunca quis. Por quê? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o meio do hip hop é da classe da elite. Uhum. Quando você entra pro meio do hip hop, você não tá no meio da favela, igual pensa. Você tá no meio da elite. Enquanto mais no meio da elite você tá, mais problemas tem. Problema com drogas. Os boys são muito mais loucos do que a gente pensa. E aí, sempre me ofereciam, mas eu nunca aceitava, porque eu lembrava da minha mãe. Eu falava, eu não posso fazer isso com a minha mãe. Porque a minha mãe criou a gente sozinha, eu sei o problema que é drogas e eu não vou fazer isso com a minha mãe. Então, sempre que me oferecia, vinha o rosto da minha mãe. Eu falava, eu não vou aceitar, graças a Deus. Isso foi um grande livramento, né? Grande Porque livramento. a gente sabe, e até aproveitando esse momento aqui, esse assunto aqui, que as drogas, ela acaba com as vidas. A gente tem muitos exemplos de pessoas que estavam bem, ou na igreja, ou fora da igreja, ela acaba com o ser humano. E a gente tem a ciência disso. Então, você que está nos assistindo, você que recebe alguns convites para utilizar esse tipo de substância, não se envolva. Porque é um caminho sem volta. Só o Senhor Jesus que pode tirar de lá. Então, aproveitando esse espaço, né, Dá, para a gente poder aconselhar você, aconselhe o seu filho, aconselha o seu irmão, aquele que está próximo de você. Porque muitas das vezes a gente fala de não usa não, mas não explica por quê, não fala as causas, os danos que esse tipo de atitude gera, sem falar que é uma coisa fora da lei, que envolve ser preso, ser dependente. Então, você que está nos ouvindo, não se envolva com isso, porque dá um caminho sem volta enquanto você
não encontrar Jesus e Jesus tiver um plano na sua vida, você não consegue sair. Eu falo porque a gente já participou de vários episódios aqui de pessoas contando as suas experiências, falando que a experiência negativa relacionada à droga, e eu senti no coração que pelo Senhor, né, a gente abrir esse espaço para falar, dar esse aconselhamento aqui para as pessoas. E nesse momento que você estava ali no hip hop, ali, eu vi que você falou que teve um contato com a Bíblia. Quem te apresentou a Bíblia? Ninguém. Você mesmo que pegou? Na verdade, eu sempre li de tudo um pouco. Crônica, poema, Vinícius de Moraes, Carlos de Modernidade, sempre gostei de ler e de escrever. E de onde veio essa paixão? Desde criança, eu aprendi a ler com 4 anos. Sério? E quando eu era pequena, eu não brincava de boneca, eu brincava de fazer redação, de escrever. E foi aí que eu aprendi a fazer freestyle, a fazer música, com essa facilidade de rimática. Eu já tenho isso dentro de mim, já é algo meu. E quando veio a conversão? Quando você entendeu que tinha que entregar sua vida para Então, Jesus? a convenção veio o seguinte, foi muito engraçado. Eu tava num show de rap, pode falar o nome do show? Pode, fica à Eu vontade. tava no show do Racionais. Meu amigo era DJ, ele tava organizando o show e ele falou, vem, meu apelido era Kira. Era MC Kira. Vem, tá, vem pro camarote, vou pôr seu nome na lista. Eu falei, opa, vambora. E aí eu tava no show do hip hop, no show do Racionais, e aí tinha um teto de drywall em cima do camarim, assim, sabe? Só uma fileirinha. E aí caiu o teto. Eu já estava bem sensível, porque eu passei por um relacionamento traumático, né, onde que eu sofri espancamento, fui abandonada, eu tenho 3 filhas. Então eu já estava bem sensível, então eu acredito que o Senhor já estava me conduzindo para dentro de um deserto para ficar um pouquinho mais sensível. O Senhor tem os meios dele, né, de trabalhar. E como eu já estava um pouco mais sensível, na hora que o drywall caiu, o Senhor falou para mim assim, aonde você for, eu te cerco, você é minha. Aí eu falei, ih, tem jeito, mas não, acabou o último rolê. Despedida. Aí eu fui para casa, eu cheguei em casa às 5 horas da manhã, não consegui dormir mais, fiquei com aquilo ecoando na minha mente. Aonde você for, te cerco. Aonde você for, te cerco. Eu falei, eu não vou ficar medindo força com Deus. Eu vou viver o que Deus tem para mim. E aí eu fui e entreguei a minha vida para Jesus. E onde foi? Como foi? Então, lá na garagem da minha casa tinha um ponto de pregação. E aí eu passava no ponto de pregação, às vezes até para ir pro rolê. E aí, nesse mesmo sábado, estava tendo um culto no ponto de pregação, aquela garagem pequenininha, cabia nem 30 pessoas, e lá mesmo eu entreguei minha vida para Jesus. E depois, como é que foi? Você já pulou de ponta na presença ou teve as recaídas? Nunca Como é tive que foi? recaída. Nunca mais eu olhei para trás. Você já entrou pra Eu igreja? fiquei muito envolvida com a Bíblia. E eu fiquei muito envolvida, eu vi os pregadores pregando, eu falava, gente, que coisa top, que isso? Eu pensava, meu Deus, o rolê com Deus é bem mais louco. E eu vi os pregadores eloquentes, bem arrumados, eu falava, meu Deus, eu quero isso na minha vida. E de cara a palavra já chamou sua atenção, né? Sempre foi, e eu ficava... Qualquer culto que eu chegava, eu sentava na primeira fileira e ficava lá, babando, vendo o pessoal pregar. E aí, quando me deram a primeira oportunidade para ler um salmo, foi no Alto do Monte, né? Eu li um salmo, aí eu fui para casa, comprei um caderno, comecei a ler e fazer redação com aquilo que eu lia, tentando juntar uma coisa com a outra. E aí eu mesmo pedi para pregar a primeira vez. Sério? Como é que foi essa experiência? Eu falei, deixa eu pregar. O pessoal meio que me subestimou, né? Vai pregar? Eu falei, deixa eu pregar. Aí eu preguei, deu certo. Você lembra a mensagem que você pregou? Foi sobre Ruth. Sobre o livro de Ruth. Primeira mensagem. Aí deu certo, eu não parei mais não. E o pessoal, a reação do pessoal, como é que foi? Assim, eu não tinha vergonha porque eu já cantava no rap, né? E cantava com um público grande, então eu não tinha vergonha. Nunca tive vergonha. Então, foi bem tranquilo. Foi bem... Foi marcante, porque eu já tinha recebido uma revelação há 10 anos atrás, quando eu era do hip hop ainda. Que eu não posso deixar de falar Não, isso. por favor, conta aí pra gente. Eu fui numa igreja da pastora Jupira, não sei se já ouviram falar. Todo mundo sabe, né? E ela veio cheia do manto. Na época, minha irmã tinha falecido, que ela morreu com 4 tiros. Nossa. E eu fui visitar essa igreja com uma pastora vizinha que a gente tinha na época, a pastora Cláudia. Ela me levou para visitar, eu estava bem depressiva, muito triste. E a pastora Jupira veio no Xaramanai, enfiou a mão na minha cabeça e disse para mim que eu seria pregadora do evangelho. Vai ser missionária, vai ser pregadora. Eu fiquei com a mãozinha lá em pé, recebendo. Então, 10 anos depois, a profecia se cumpriu.
E aí, quando eu subi no altar para pregar sobre o livro de Ruth, o Espírito Santo me trouxe à memória essa profecia e disse: hoje eu cumpro a primeira promessa sobre a sua vida. Uou. E aí cumpriu a primeira promessa sobre a minha vida. E aí eu lembrei na hora, eu falei para a igreja: hoje se cumpre a primeira promessa de Deus. Eu estava debaixo de uma promessa. Como é bom quando Deus, ele, né, se cumpre os planos dele na nossa vida, né? Aí a gente se torna mais vivo na presença dele, porque a gente vê que é real. E não olha para trás. Né? Isso. A gente tem essa certeza. Você disse aí que sofreu muito no seu casamento. Qual dica você daria para essas pessoas que estão vivendo? Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde que vive muito, né, violência doméstica. Qual é a dica que você deixa para essas pessoas que estão sofrendo ou sofreu e quer se libertar disso? Então, eu não era casada, né? Eu vivia amaziada com o pai delas e ele me espancava. Ele bebia muito, chegava em casa, me batia, violências verbais, que para mim é pior do que a física, porque dói tanto quanto, e a verbal ela fica durante muito tempo ecoando dentro da mente da mulher, e ela consegue tirar a identidade da mulher, neutralizar o poder, a força. E aí eu apanhava muito. Eu tenho 18 queixas Maria da Penha. Meu Deus. E aí as primeiras orações que eu fiz na minha vida foi pedindo ao Senhor somente para me parar de apanhar. E aí quando eu fui para a presença de Deus, a primeira coisa que eu fiz foi me posicionar. Importante. Porque quando a gente serve ao Senhor, a gente tem que se posicionar. Um crente tem que estar posicionado. Um crente não pode aceitar qualquer coisa. Ele tem que ser posicionado para poder receber as promessas do Senhor. O Senhor, ele faz a promessa, o céu libera os 50%, mas os outros 50% eu tenho que correr atrás. Tem gente que hoje não vive promessas porque está sentado esperando acontecer. E eu me posicionei. Eu falei, não, eu não vou viver dentro desse relacionamento, dentro da presença de Deus, que isso não é saudável. Então a primeira coisa que eu fiz foi colocar uma pausa nesse relacionamento. Eu não olhei para trás, eu encarei a minha responsabilidade como mãe e pai, trabalhando, cuidando das minhas filhas, construindo a minha casa. Eu chamei o pedreiro, eu carreguei o material grávida, areia, tijolo, grávida, descendo 32 degraus de escada. Assumi a responsabilidade, fui trabalhar e fui cuidar das minhas filhas e servir ao Senhor. E hoje eu dou essa dica para as mulheres que me escutam, que estão dentro de um relacionamento abusivo. Não ore para estar nesse relacionamento. Chama a polícia. Meu Deus. Primeira coisa, chama a polícia, porque essa relação abusiva, ela vai acabar matando. Tem mulheres hoje que estão em Moabe, terra de morte. Sim. O erro de Elimeleque foi levar sua família para Moabe. E eu costumo dizer que a gente não consegue gerar e nem viver em Moabe. Então a dica que eu dou hoje é, primeira coisa, se posicione, sai desse lugar de morte. E vai para um abrigo seguro, vai para um lugar seguro. E onde que é esse lugar seguro, Valquíria? Primeira coisa, na presença de Deus. Que é ali que você vai encontrar força e a sua identidade vai ser restaurada. E muitas mulheres me procuram, se conectam comigo por conta desse testemunho, de saber que eu passei por isso. E muitas mulheres, mais do que vocês imaginam, vivem relacionamentos abusivos dentro de casa. Talvez não estão sendo espancadas, mas estão sendo proibidas de trabalhar. Ainda existe isso. Sim. E os caras estão achando que são árabes, né? Tem esse dinheiro de Dubai para proibir uma mulher de trabalhar. Está passando necessidade dentro de casa e quer proibir a mulher de trabalhar, de estudar, de correr atrás. E eu não vou pregar feminismo porque eu não sou dessas. Eu não sou Jezabel. Eu sou totalmente a favor de tudo aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer e ser submissas. Eu sou a favor da submissão. Eu não saio para pregar sem deixar minha janta pronta. Tanto que depois que eu casei, eu desacelerei. Eu tinha 30 agendas no mês, eu já não tenho mais. Porque eu não tenho mais essa preocupação de estar tanto fora. Eu preciso estar em casa, cuidar do meu esposo. Então, eu não sou uma mulher feminista. Mas eu entendo que a mulher também tem o seu papel no mundo espiritual, ministerial, na sociedade, como mãe. E eu acho que eu tendo 18 queixas Maria da Penha, eu sei muito bem o que elas sofrem na pele. E tudo começa com uma palavra. E nesses momentos que você estava lá sofrendo esse abuso, né? Infelizmente, é uma situação em que muitas mulheres hoje vivem. E você falou muito bem aí, não pode deixar passar, não pode achar que é normal, achar que ela não tem o seu direito. Nós concordamos plenamente com esse conselho que você deu também. Mas você disse que foi 18 vezes lá prestar queixa. E como é que era
a recepção dos policiais, eles iam na sua casa, tentavam ajudar, os familiares ajudavam de alguma forma, como é que era? Você ficou sofrendo durante muito tempo sem nenhum tipo de ajuda? Como é que foi a situação? Então, toda violência domiciliar, ela tem um começo. A primeira coisa que um relacionamento abusivo faz, né? Tanto homem, tem mulheres também que fazem Sim, os caras tem. sofrerem relacionamento abusivo. Começa com palavras. Porque a força do ser humano está na mente. Então as palavras vão tirando a força da sua mente. Então ele te coloca dentro de um mundo fechado onde você se torna dependente emocional dele. Existe uma dependência emocional, existe uma carência emocional. Você é feia, se eu te largar ninguém vai te querer. Esse tipo de assunto, esse tipo de conversa. Então você fica muito carente e vulnerável emocionalmente. Então eu estava totalmente depressiva. Eu cheguei a pesar 35 quilos. Meu Deus. Todo o meu ciclo de convívio, de amizade, foi retirado primeiro de perto de mim, para que eu não tivesse essa rede de apoio. Porque primeiro isso é retirado da mulher que sofre. A minha família tentou diversas vezes me ajudar, mas eu não tinha força. Porque isso não cabe quem está de fora. Porque quem está de fora às vezes fala, larga, não faz isso. Mas a pessoa está tão dependente emocionalmente daquilo que ela não tem força. Ela acha que não vai conseguir, né? Acha que não vai conseguir. E o próprio relacionamento faz você pensar isso. Eu cheguei a pensar em morrer. Eu já pedi Deus a morte. Eu acho que eu nunca tentei contra a minha própria vida porque eu tinha as meninas. Era uma força, né? É uma força que eu tinha nas meninas. Mas eu consegui sair pela presença de Deus. Foi muito engraçado, porque eu estava 1 mês na presença de Deus, e aí eu fiz um propósito com Deus de pano de saco, andar descalço, Sério? para Deus tirar, e Deus tirou. Não ficou dor, não ficou nada. Deus tirou com raiz e tudo. E quando você sofreu isso tudo, você já tinha convertido já? Não, Já tava assim na que eu presença? converti, eu coloquei um basta. Ah, tá. E você foi orientada na igreja? Ou o próprio Espírito Santo te O orientou? próprio Espírito Santo, eu não falava sobre isso com as pessoas, não. Tinha vergonha? Tinha vergonha. É bom a gente entrar nesse assunto, né? Aconselhar as mulheres. A procurar suas líderes, né? Uhum. Procurar sua liderança, procurar alguém de confiança, né? Primeiramente. Mas antes de procurar alguém de confiança, ora, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que não manda print. O Espírito Santo de Deus é aquele que não me encaminha seu áudio, que não vai contar a conversa que acontece na salinha do pastor. O Espírito Santo é aquele fiel, né? Então, primeiro, para orar e pedir ao Espírito Santo uma direção, uma diretriz, para que ele possa enviar uma pessoa para poder aconselhar, dar um aconselhamento diante do Espírito Santo. Eu não procurei ninguém, eu fui para o joelho, para o jejum e para a oração. Porque tem casca de demônio que é só no jejum e na oração. Verdade. Para vencer as batalhas, né? Na oração. O próprio Jesus, ele fala isso, né? Só no Precisamos jejum e estar em oração. oração sempre em jejum para que nós podemos vencer. Você sofreu um acidente no seu aniversário? Foi. Como é que foi essa história? Então, nossa, esse ministério foi dolorido, viu? Meu Deus. Eu falo, Jesus, o Senhor escolheu minha vida para contar milagre. Então, foi bem no começo do ministério, uma noite de quarta-feira, véspera do meu aniversário, eu estava chegando do culto, eu lembro até a mensagem hoje que o pregador pregou sobre a Arca da Aliança, e na área de tanque da minha mãe eu caí. Eu caí assim, com a boca aberta, e o meu maxilar entrou para cima do céu da boca. Meu Deus. Ele ficou aqui em cima. E aí o dente de baixo saiu com a raiz e tudo, e os de cima perdi 2 no mesmo momento. Ele saiu assim inteiro. E aí eu fui pro Dilomberes. A minha mãe me levou junto com uma amiga minha. Você era nova? Tem 6 anos. Nossa. Tem 6 anos que eu sofri esse acidente. E aí, quando eu caí, dentro do carro eu comecei a cantar, a adorar o Senhor, sofrendo hemorragia. E a minha mãe falava para mim, você tá sangrando muito, para de cantar. E eu cantava, quem já pisou no Santo dos Santos? Porque eu estava sentindo a presença de Deus tão forte que a dor ficou anestesiada. Meu Deus. Tava tão... Assim, eu tava muito gostoso da presença de Deus. E aí, quando eu cheguei na Dilomberes, eles não puderam fazer o raio-x, porque estava aqui no alto, né? Então, eu não ia suportar. E a médica a dentista começou a descer com a mão no meu maxilar. Ela me deu 6 anestesia e ela começou a descer com a mão e eu comecei a chorar. Meu Deus. E ela disse pra mim assim, Valquíria, tá doendo? Eu falei pra ela assim, não. Ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô sentindo a presença de Deus. Eita, glória.
E ela já, tipo, ih, é crente. É dessas. É do manto. Eu falei, eu tô sentindo a presença de Deus e eu tava chorando de alegria. Porque a presença de Deus, aonde você sente ela, não importa a circunstância, ela te traz essa alegria. Aonde você estiver, se a presença de Deus ser contigo, você vai ter a certeza que vai ficar tudo bem. E aí eu comecei a chorar, sentindo a presença de Deus. Eles colocaram um ferro com uma resina e costuraram, me deram 21 pontos em cima, 9 embaixo, e eu fui para casa. E aí entrou o processo. Porque hoje muito se fala nessa geração sobre processo, né? Tem gente que fala sobre processo porque viu no Instagram. Suportar o processo. E muitas pessoas não estão na presença de Deus porque não suportaram o processo. Porque estar na presença de Deus inclui os processos, os vales, os desertos. Sim. Não é só monte, não. Tem vale e deserto também. Sim. E esse processo foi muito bom. Porque nesse processo o Senhor acabou de tirar de mim o que eu ainda tinha do Egito. Eu acho que eu estava ali naquele deserto tirando ainda o que ainda restava. Lapidando uma nova identidade. E foi muito bom esse processo, porque nesse processo as pessoas não iam me visitar. Sério? Você ficou sozinha? Fiquei sozinha. Quem fazia comida para mim era minha irmã, que não era da igreja, minha irmã Bárbara. Ela saiu da casa dela e ficou lá em casa 15 dias. Ela trazia comida do restaurante para esquentar de noite, ela levava minhas meninas para a creche, buscava, voltava, me dava banho. O negócio foi tão feio que eu não conseguia mal levantar. Meu Deus. E quanto tempo que durou? Eu fiquei mais de 20 dias meio que acamada. Nossa. E aí um dia eu chorei, porque eu não estava recebendo visita. Chorei de solidão mesmo. Dor, fome durante o dia. Da igreja que você fala? Não, tá. Não tive esse feedback. E aí isso aqui é para deixar a crente madura, hein? Vocês pararam de ser mimizento. E eu chorando. E aí eu falei, Senhor, mas ninguém vem me visitar querendo fazer drama. E o Senhor falou comigo assim, tem processo que é só você. Eita. Tem processo que é só você e eu. Então não é que a pessoa não queria, não é que a pessoa não quer visitar, não é que gosta, não é que é aquele crente que não faz missão, que não faz visita, é Deus que não permitiu. Porque um servo de Deus só faz o que Deus permite. E o próprio Senhor queria se apresentar para mim nesse processo. O próprio Deus queria cuidar de mim nesse processo. E ele disse para mim, tem processo que é só você e eu. E todos os dias eu podia sentir a presença de Deus lá em casa, como um pai. Porque nesse processo, o pai que eu não tive na infância, eu conheci nesse processo. Eu conheci um Deus provedor, eu conheci um general de guerra, eu conheci o Deus que cura, mas eu também conheci o Abba Pai. E foi nesse processo que a minha identidade de uma filha que não tinha conhecido um Deus na paternidade, eu conheci um pai. Nesse processo. Nesse processo você sentiu a cura, né? Eu senti a cura da paternidade, a questão afetiva da paternidade. Porque ele ia cuidar de mim. E ele cuidou de mim. E nesse momento que você estava lá, você se aproveitou, né, para mergulhar mais na palavra? Não, eu li demais. Ou ficou mais retraída na presença? Não, eu me sentia dentro de um laboratório. Eu estava doida para levantar logo. Eu comecei a ler as mensagens mais espirituais, eu fiz nesse processo, ia lendo, buscando as revelações, estudando. Nesse processo eu ganhei um manual bíblico, um dicionário hebraico e fui para cima, querendo já levantar para ir pregar de novo. E você viu um anjo lá na sua sala? A segunda vez que eu preguei, eu vi. É mesmo? Eu fui pregar sobre as muralhas de Jericó. E eu estava estudando essa mensagem. Só que eu estava do lado direito da sala e quando eu me levantei tinha um anjo dentro da minha sala. Uou. E assim, eu não vi o rosto. Eu vi que estava com uma espada prateada e essa espada ela cortava para os dois lados. E a espada era muito grande. E ele veio com essa espada, enfiou a espada dentro da minha cabeça e foi embora. Enfiou ela dentro da minha cabeça e foi embora. E eu fiquei com essa espada. Que tá bom. E nesse momento, pode falar. Não, fala assim que as pessoas elas veem muito demônio, né? E... Eu nunca vi demônio. Graças a Deus. Elas veem muito demônio e fala assim. Aí você vê muita gente falando, pô, não vê um anjo? Não vai ver nada de bom, né? Pelo amor de Deus. Só vê as coisas ruins e o Senhor te deu essa graça, né? Me deu a graça. Não é qualquer um que vê um anjo assim. Eu vi. É porque é uma aparição divina, né? Apareceu. Porque geralmente que a gente é acostumado a ver, eu vi um demônio na minha sala, eu vi um demônio. Eu vi um anjo. Cara, isso é muito...
Gratificante. Né? E assim, mesmo sendo nova convertida, eu entendi que era o peso da chamada. Eu entendi que as revelações, a mensagem, tudo estava sendo introduzido dentro de mim. Sim. E eu entendi também que quando a espada cortava para os dois lados, ela sempre cortaria em mim primeiro. Oh. Então, a partir daquele momento, eu entendi a minha responsabilidade. E eu falei com o Senhor, naquele dia eu falei, Senhor, eu não quero ser esse tipo de pregadora que vai sangrar no altar, me dê graça e me capacita. Que fica lavando roupa suja, que fica batendo o povo, escondendo a sujeira debaixo do tapete. Eu falei, eu não quero isso. Que o Senhor me use. Se for para levar o conserto, que seja na palavra. Se for para levar a cura, que seja na palavra. Que o Senhor me use integralmente na palavra. Eu entendi o peso daquela espada. E isso que você fala é muito importante, por quê? Porque as pessoas acham que a vida, né, com Deus, a vida na presença do Senhor, é uma vida que só tem flores. É uma vida que não tem problemas, não tem processo. Deus nunca prometeu isso pra gente. O que ele promete pra gente é que a gente não passará por essas tribulações sozinho. Ele sempre vai estar conosco, vai nos dar força. E talvez alguém tá nos assistindo aqui agora que tá nesse momento desse processo, que tá vivendo uma vida difícil, que tá passando por alguns percalços. Qual que é a sua palavra? Que seja um versículo, que seja uma palavra mesmo que vier do seu coração através do Espírito Santo para essas pessoas que estão a ponto de desistir de tudo, que talvez até estão na igreja, mas agora não querem estar devido ao processo estar tanto árduo. É uma palavra que Deus fala comigo todas as manhãs. Salmo 126. Eita glória. Porque o Salmo 126, ele vai dizer para nós que o povo, eles estavam cativos. Cativeiro babilônico. Eles foram cativos. Eles viram os seus templos serem derrubados, eles viram a sua cidade ser destruída, eles viram os seus profetas serem levados, os anciões envergonhados. Eles viram os seus reis serem escarneados, as virgens não cantavam mais. A Bíblia vai dizer que tinham mães que matavam seus filhos para comer, de tão grande que era a assolação em Jerusalém. Mas a Bíblia também vai dizer que no Salmo 126, os que estavam cativos voltaram. Mas só que eles não voltaram com o mesmo cântico, eles voltaram com algo novo, com um novo cântico, uma nova canção. Porque o Senhor faz coisas novas. Talvez algumas pessoas sofrem porque estão buscando o que já passou. As crises de ansiedade, muitas vezes, são baseadas naquilo que já viveu. Só que as pessoas não entendem que Deus é um Deus que pode fazer coisas novas. Então, a mensagem que eu deixo para quem me escuta hoje, que o mesmo Deus que libertou o povo cativo, que colocou um novo cântico, que deu um novo templo, que deu uma nova diretriz, é um Senhor que pode abrir uma nova estação. Ele é o dono do tempo. Há um novo tempo. O Senhor é o dono do tempo. Todos os dias o Senhor ministra isso no meu coração acerca do tempo. Ele é o dono do tempo. Então, eu deixo isso para as pessoas nesse dia de hoje, o Salmo 126. Talvez a pessoa hoje que me ouve está no tempo de chorar, mas o tempo de um novo cântico, ele vai chegar. Vai haver uma nova canção, vai haver o novo de Deus, o Kairos de Deus. Se apegue nisso. A esperança está na palavra, a esperança está em Deus. Muitas pessoas se frustram porque colocam a esperança no homem. Esse é o problema. Talvez se a pessoa colocar a esperança em mim, ela vai se frustrar. Eu sou limitada. Vocês são limitados. Sim. Nós somos limitados, mas o Senhor, ele não é. O poder dele não é. Então, coloque a esperança unicamente no Senhor. Porque aquele que semeia com lágrimas, eles vão colher com júbilo. Então, eu falo para as pessoas, prossiga. Se o problema é a fome, ele é um Deus provedor. Se o problema é o choro hoje, a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. O tempo de sorrir, ele vai voltar. Se o problema é um luto, o luto vai passar. O Senhor também está no luto, ele está presente em todas as estações. Então a gente tem que aprender a ver o Senhor nas estações, no meio das dificuldades, porque o Senhor, ele se manifesta em tudo. E às vezes a gente tem essa mania, né, de querer vestir uma roupa velha em momentos novos na nossa vida. Né? Hoje você vai pegar uma roupa quando você era mais nova, não vai servir. Caber, não. Sempre tem uns que liam lá. Porque aquela roupa serviu para aquele tempo. Já não serve mais, era para hoje, né? Hoje você tá em outro ambiente, em outro patamar. E muita gente e a gente vê isso em Moisés, né? Moisés, Jesus, quando Deus fala com ele, né? Bate na pedra, que vai dar água. Ele vai lá e bate, e realmente dá água. E aí teve uma outra situação parecida com essa, mas não era, né, que o Senhor fala assim, agora você só vai falar. E o que ele fez?
Bateu. Por quê? Porque ele tá acostumado com as coisas velhas, dá certo, só que agora é uma nova estação. Um novo ciclo. Agora o Senhor tem algo novo pra você. E às vezes a gente querer pegar ferramentas velhas Pro novo para tempo. pro novo tempo. Não vai dar. Não tem jeito. E muita gente se frustra por isso, né? Tem dificuldade de encerrar ciclo de relacionamento, ciclo de amizades, Sim. ciclo de mesas. Tem mesas que você senta hoje, que amanhã você já não vai sentar. E às vezes não acontece nada. Pessoas que a gente ama profundamente, amizade de anos, simplesmente que para esse tempo não serve mais. E a gente precisa ter essa mentalidade. Às vezes não aconteceu nada, o Senhor já quer te conduzir para outros lugares. E muitas pessoas deixam de avançar na presença de Deus que fica pegada no passado. Sim. Pegada no passado, pegada no passado. Deus está dizendo, ei, já te tirei daí tem muito tempo. Oh. Hoje eu me olho e eu já não me olho mais como a menina que sofria espancamento domiciliar. Hoje eu sou uma mulher que fui curada para levar a cura. Eita, glória. Eu lembro, mas não dói. Porque eu entendi que já passou, já acabou, já não pode doer para sempre. E as pessoas precisam entender isso. Isso que você falou é muito importante, é questão de entender a estação do tempo, o momento de romper. Se você for parar para pensar, os discípulos não queriam que Jesus fosse embora. Eu não queria que Jesus voltasse para o céu, eu não queria nem que ele passasse pela cruz. E ele o tempo todo falando que ia. Exatamente. E olha para você ver, hoje a gente tem, é lógico que hoje a gente tem a Bíblia, ela nos dá essa história de forma panorâmica, que a gente consegue enxergar o início, o meio e o fim. Então a gente consegue entender algumas respostas dele no momento, a gente consegue entender algumas situações que eles faziam com que os discípulos passassem, para eles entenderem que o momento ali era para eles serem cuidados, mas iria vir um tempo em que ele iria. E então, eles iriam ter que cuidar de pessoas. Exatamente. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque, imagina só, se Jesus ouvisse eles. É lógico que o que eles queriam era uma coisa boa. Eles queriam ficar com o mestre. Quem não quer? Quem não quer ficar ali com a cabeça no peito de Jesus? Quem não quer participar de milagres do lado do mestre? Aprender. Exatamente. Quem não quer viver maravilhas, ouvir conselho sábio, ter alguém a quem recorrer em seus momentos tristes? Quem não quer passar por esses vales com alguém que você sabe que você pode contar? E o interessante é que eles que não queriam que Jesus fosse, Jesus mostrou para eles que eram necessários. E agora eu fico imaginando, imagina se Jesus ouvisse ele. Como nós estaríamos hoje? Sem a cruz, sem a salvação, sem o acesso ao Pai, sem o auxílio do Espírito Santo. Então ele sabia que ele poderia ir sim, mas que viria outro. E que viria, exatamente, e viria outro que iria permanecer em nossos corações, que é o Espírito Santo. E esse tipo de sentimento, ele pairou no seu coração? Esse aconchego do Espírito Santo, você sentia ele nesse momento de processo? Como é que era? Eu sempre senti. Eu sempre senti o Senhor me preparando para algo grande. Eu tenho essa convicção. Uhum. Porque a nossa busca, ela tem que ser uma busca intencional. Exatamente. Eu não sou aquela pessoa que ora por orar. Eu oro com objetivo. Eu busco com objetivo. Eu levanto com objetivo. Eu saio para ministrar com objetivo. Então a busca é intencional. E eu entendi que os propósitos me levariam à maturidade. Os processos me trariam maturidade. Os processos, tanto de estar no meio de pessoas e também estar na solidão, também era da parte de Deus. Porque tem esse lado de... Tem um momento que a Valquíria está cercada de pessoas, de mulheres conectadas e tal, faladeira, mas tem dias que eu estou sozinha ali, é eu e ele, pronto, e é isso que tem para hoje. E eu entendo isso, que é o momento que é eu e ele, eu entendo os processos de poda, e eu sei que quando ele poda é para crescer, é para florescer, está tirando o que não frutificou, já não serve mais para aquele tempo. Então eu sempre busco ouvir a voz de Deus. Eu não fico buscando vozes. Eu sempre vou direto na minha fonte. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer nesse tempo comigo? O que é para esse tempo? Tanto que quando eu casei, eu conheci meu esposo, né? Eu conheci meu esposo trabalhando. E ele era cliente do restaurante que eu trabalhava. Eu sou cozinheira, né? Trabalhava no restaurante, na época eu estava como saladeira e cuidando da parte de massa, fritura. E ele ia lá, fazia uns pratão, e eu, nossa, pratão de vários. Ele é crente. Meu Deus, eu vou confiar pra esse homem. E aí foi uma coisa tão de Deus, que a minha irmã, que não é crente, a Bárbara. Sério? Eu estava lavando vasilha, ela foi lá na cozinha num sábado e falou para mim assim, me empresta seu telefone que o meu descarregou. Eu falei, toma.
Ela foi lá, anotou o zap dele, passou o meu pra ele. Quando eu cheguei em casa, ele mandou mensagem. E aí? Eu dei um zoom, falei, gente, o que esse cliente do restaurante tá mandando mensagem? Como que você conseguiu meu número? Eu fui e gritei ela na janela e falei, Bárbara, eu vou te pegar. Ela, eu vou te desencalhar, irmã. E ria. E aí a gente começou a conversar. Eu contei um pouco da minha história para ele. Ele me contou um pouco da dele e eu já vi aquele encaixe. Aquele quebra-cabeça se encaixando. Só nas conversas. Eu falei, Jesus. E aí ele também passou vários processos, né? Porque ele é filho adotivo. E aí o Senhor me colocou esse amor primeiro pela alma dele. Que E top. ele primeiro amou a minha alma. Ele amou a minha história, eu amei a alma dele primeiro, porque amar o estereótipo, amar o físico, isso passa. Uhum. Porque não é todo dia que a gente tá lindo, tem dia que é só a toquinha de cetim boa. Mas quando você entende, respeita, entende o propósito na vida da outra pessoa, é diferente. Ele entendeu o propósito na minha vida e veio junto. E aí, nesse tempo, aí passou um tempo, a gente casou, recebi umas profecias no monte. Sou crente de monte. Nós também. Eita, glória. Eu não dá certo. Eu recebi umas profecias no monte que eu ia casar, encontrei ele, casamos e tudo. E aí eu consigo entender como é que Deus vai trabalhando comigo nas estações. Só que logo quando eu casei, eu queria falar isso. Quando eu casei, eu tinha muita agenda. Tipo, de lançar aquele cartaz 28 no mês. Ia para São Paulo, ia para o Rio, Brasília e tal. Só que o Senhor falou para mim, desacelera. Eita. Eu falei, não, eu gosto. Eu gosto de ir, Jesus. Se eu vou, eu vou. E o Espírito Santo desacelera. Você vai ter que construir dentro do seu lar uma base. Primeiro você constrói aqui, depois você vai para fora. Porque muitos relacionamentos hoje não dá certo porque não tem nada dentro do lar, só tem fora. E o Senhor falou para mim, desacelera, vai para janta, vai para marmita, desacelera um pouco, deixa ele chegar em casa, você tá... Porque ele também veio de um processo de rejeição, de solidão. Então eu entendi que o Senhor queria trabalhar um pouco dentro do meu lar. Essa coisa de família, que as minhas meninas não teve pai, dele chegar com a pizza, aquele abraço. E eu fui obediente. As pessoas me ligavam, não, agora eu estou pregando mais final de semana. Não, quinta dá, mas na terça e quarta eu já não vou. Eu comecei a desacelerar, de entender as estações. A gente precisa entender as estações, entender o tempo de Deus para a vida de cada um. Nós somos uma geração de instantâneo, de imediatismo, de comparação. A minha amiga que prega lançou um cartaz com 30, eu tenho que lançar um com 35. A minha amiga viajou de avião, eu vou ter que ir no maior ainda, eu vou ter que ir para fora do Brasil. Mas eu nunca tive esse deslumbro no meu coração, eu só quero o que Deus tem para mim. Se não for o que Deus tem para mim, eu não quero. Porque eu consigo entender que o que Deus tem na vida de cada um é individual. O que Deus tem na vida dos irmãos é individual. O que Deus tem para mim é para mim. E isso faz com que eu prossiga tranquila. Porque eu não fico com essas crises de identidade, crise de inveja, não tem nada disso, que eu fico muito tranquila. E você comentou sobre o processo lá do casamento. Como é que foi o casamento? Você viu muita prova? Porque eu falo pra você, no meu, eu vi a mão de Deus no meu casamento. Tinha coisa que eu falava assim, não vou conseguir, e Deus ia lá e me apresentava. Eu creio que, geralmente, no casamento cristão, tem esse muito apoio espiritual, né? essa provisão do Senhor. Tem. Como é que foi o seu? Então, eu cheguei na Assembleia de Deus, eu cheguei sozinha, eu e as meninas. E as irmãs do ciclo de oração logo me abraçaram como filha, né? Que bom. As senhoras me abraçaram, assim como filha, abraçaram as minhas filhas. E elas começaram a falar para mim, nós vamos casar você. E eu pensava, gente, mas não tem ninguém. Como é que essas mulheres vão me casar? E elas ficaram naquela, nós vamos casar a Valquíria. E sempre em oração, Deus, sempre em oração, ela sempre em oração. E os profetas iam nos congressos, qualquer coisa que eles entregavam, ela já vinha, vai ser de casamento. Eu falava, meu Deus, essa quer casar aí. E aí, no processo, a gente ia casar só no civil. Meu esposo foi para Salvador, quando a gente era noivo, para trabalhar na obra. Né? Ele coloca fórmica, não sei se os irmãos sabem o que é. Aí ele foi para lá, fazer um hospital lá, ele ficou lá 8 meses. E aí, quando ele já veio para voltar com a data do civil já marcada, a gente ia casar só no civil. E eu fui e comentei com a irmã Marlúcia da minha igreja. Ela tem um buffet. Falei, irmã Marlúcia, eu vou casar no civil, não sei se eu faço um almoço para as minhas cunhadas só, com um chá de panela, o que a senhora acha? Ela falou, de jeito nenhum, você é a nossa pregadora. Como é que a nossa pregadora casa só no civil? Não tem como, nós vamos dar um jeito nisso. Aí começou a mover lá no grupo.
Vamos casar a Valquíria, vamos resolver. E aí, como ela tem um buffet, ela fez uma proposta irrecusável pro meu esposo, assim, de uma forma que ela ia abençoar e ela também ia conseguir tirar um lucro dela, né? Uma coisa assim, vamos colocar que um casamento de 20 mil ficou 7, 8. Ó, E aí, arrumamos sítio, ela doou a decoração, ela abençoou com a decoração Boa. toda. Ela abençoou com a decoração. E aí os filhos dela já veio junto também, que nem é da igreja, vieram todo mundo trabalhando junto. Ela envolveu a família dela toda. A minha outra coordenadora, irmã Rosângela, fez os vestidos das meninas de daminha, me deu. Queria fazer até o de novo. Falou, vou casar só uma vez, para que fazer vestido de noivo? Ficar fazendo o que com esse vestido depois? E aí veio todo mundo junto. O pastor veio junto, meu pastor, pastor Paulo Oliveira, fez o meu casamento, a igreja veio junto. Que bênção. Meu amigo e o cantor Israel Riva foi para cantar para mim. Tipo assim, todo mundo deu sua participação. Participação Sim. de todos os meus amigos, graças a Deus. E quando você tinha muita agenda, assim, né, você recebeu muito preconceito, assim, das pessoas? Porque a gente fala, né, quando vai em outras igrejas, às vezes as pessoas ficam assim, né? Não, é ela. E eu já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso com o Rony. Você Já sofreu aconteceu isso? comigo algumas vezes. Muito engraçado que foi. Porque eu sou meia... Sou muito simples, né? Uhum. E eu fui numa igreja muito chique, mas eu não sabia que a igreja era chique. O pastor Gilberto Cavode, um grande amigo meu, além de mentor, ele é um amigo meu, sabe? E ele é um professor de teologia. Eu fiz teologia com ele durante 4 anos. Ele nunca me cobrou nem apostila, ainda pagava meu Uber para mim nas aulas. Porque ele sentia de Deus de me ensinar e Glória a Deus. nunca me cobrou as aulas, nunca cobrou a apostila, ainda pagava o Uber para mim. Quando eu não tinha condição, não pode vir que nós vamos dar um jeito. E aí ele começou a me enviar nas agendas dele, olha que responsabilidade, um homem prega muito. E um dia ele falou comigo assim, vou te enviar numa agenda na igreja tal. Cheguei do trabalho, coloquei um alstacano longo, assim, um branquinho, sabe? Né? Até no joelho, aqueles baixinhos. Uma sabe toda church pra igreja. Quando eu cheguei lá, aquelas assembleias de galeria, eu falei, meu Deus, o que eu arrumei hoje? Eu mandei mal. Aí eu cheguei pro obreiro, falei pro obreiro assim, Pátio, Senhor, missionária Valquíria, ele falou, senta aí, lá no cantinho final. Eu falei, hoje eu vou ter que dar lugar dobrado. Pra mostrar que roupa não prega. Entendeu? Aí só me chamaram pra altar na hora da mensagem. Eu falei, hoje eu vou dar lugar nesse negócio. Dei lugar e tal. No final, aí a própria esposa do pastor pegou minhas coisas, colocou do lado dela, me abraçou. Falei, tá vendo? As pessoas têm que entender que roupa não prega. Verdade. Isso que você falou é muito importante. Eu também tive uma experiência assim. O pessoal lá, eu sou pastor lá na nossa igreja auxiliar, sou pastor auxiliar. Nosso pastor, presidente reverendo Jordânia, então um abraço para ele. É o nosso grande pastor lá. Ele combinou uma agenda, né, para estarmos indo em um congresso. E a gente foi e tal, foi eu, minha esposa, mais alguns irmãos da igreja e tal, a gente pegou e foi. E lá na igreja eu cuido dos jovens, meu irmão cuida dos jovens. Então eu não fico usando uma roupa tão formal, até para eles se verem, quando eu vou ministro, vou pregar, eu prego com a roupa mais comum mesmo, para eles se verem pregando. E é exatamente o que você falou, para também provar que roupa não define. É lógico que a gente tem que ter ordem e decência, né? Mas também não precisa ser de uma forma que enclausulada, que tem que ser daquela forma. Eu do hip hop, de skate, eu tenho essa ligação com o tênis, eu não consigo largar o tênis. Aí fui pra esse congresso e tal, tava até com a camisa amarela, com um desenho assim na frente. Aí cheguei lá, sentei lá no banco, lá normal. Blusa de bichinho. Sentei lá no banco, lá, tô lá, sentado e tal. Aí a igreja mais tradicional, tal, começou a chamar, os pastores vêm pra aqui, pra cima da igreja, do púlpito, pro altar. Aí eu fingi de burro, falei, eu tô passado aqui. Ninguém me viu, só vou subir na hora de pregar. Não, e nesse dia eu nem fui convidado pra pregar, só fui convidado pra ir. Só vim, né? Aí eu peguei, continuei lá, aí o pastor... Ô, pastor Rony, você também pode vir cá. Aí eu, sério, fui pra lá, sentei na que eu olhei pro lado, assim, ó. Só terno vinho. Terno azul. Não, meu, eu olhei pro lado, só prateado. Só sapato de cobra, Nem Salomão tinha, né? Eu olhei assim e falei assim, Jesus. Na que eu sentei lá assim, os pastores tudo olhando pra mim assim, o que esse menino tá fazendo aqui? E eu senti isso na pele. Eu sei que esse preconceito por estar com uma roupa, talvez não é a roupa que o outro goste. Mas o que a gente temos que
olhar e ver é que é a essência que Deus colocou. Então, independente da roupa que você está vestindo, é lógico, como eu disse, reforço, a gente tem que ir com ordem e decência, é o altar do Senhor, não é um lugar que tem que subir de qualquer jeito, não é um lugar que tem que tratar de qualquer jeito. A gente tem sim esse temor ao Senhor e ao altar dele, mas não é o homem que tem que doutrinar ou limitar aquilo que você tem que fazer ou falar. E você contou aí que você teve, né, esse tipo de preconceito. Tive muito. Teve mais algum que você pode contar aí pra gente, que você lembra? Então, eu já passei muitas dificuldades, né? Porque pregadora assembleiana, pensa. Então, muitas das vezes aconteceu igual aconteceu com essa menina. Porque eu sou baixinha, né? Baixinha, magrela, chega de tênis e olha, essa menina que vai pregar aí. Eu já vi muito preconceito, já sofri muito preconceito. Já vi gente me olhando assim de cima a baixo? Tipo... E aí, uma vez aconteceu uma situação muito engraçada. Eu tinha um cabelo black power. E ele era muito black, assim, no começo. Né? Quando você tava no hip hop? Porque é mais o estilo, né? E o meu cabelo ele é muito cacheado, é muito cheio. Então, no começo, uma vez, eu cheia do Espírito Santo de Deus, temerosa, uma irmã colocou a mão na minha cabeça. Sem imaginar que eu já estava pregando e começou a repreender, falando assim, Deus, repreenda, traga para a tua presença. Sério? E eu olhei para a irmã e pensei dentro de mim, até pequei, falei, Jesus, se essa irmã souber 3 salmos de cor, eu deixo ela me repreender. Se ela souber 3... Você não precisa ter muito, não. Só 3. Não precisa ter muito, não. Pode ser pequenininho, 3. Eu deixo ela me prender. Eu fiquei olhando pra ela, suando e tal. E eu paradinha ali. Eu falei, meu Deus, é meu cabelo. Pensei, é o meu cabelo. Pra você ver. Então, infelizmente, tem esse subjugo, né? É bem verdade que hoje eu uso assim, não é por causa de ninguém, porque eu gosto. Eu tô nessa estação. Mas se eu tivesse na outra estação, eu ia do outro jeito, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu já vi muitas situações. Teve uma vez que uma pessoa falou pra mim que eu não tinha comportamento nenhum de assembleana. É mesmo? Porque eu sou muito brincalhona, né? Comunicativa, deu pra ver, né? Aí me olhou assim, nossa, você não tem comportamento nenhum de assembleana. Eu pensei, meu Deus, essa mulher não tem nem vida de oração, vem falar isso comigo. As pessoas nos subjugam muito, sem saber que o Senhor é um Deus que vê no secreto. A Bíblia vai dizer que antes de Davi matar Golias, no secreto ele já tinha uma identidade com Deus. Ele já matava o Urso-Leão. Ele não chegou matando Golias. Deus não escolheu ele para matar Golias. Ele já estava trabalhando no secreto. Então o Senhor, ele nos vê no secreto. Ele sabe quem nós somos no secreto. E as pessoas não. Por isso que nós temos que ter muito cautela a subestimar alguém. O secreto de alguém com Deus. E você vê isso, até o pai dele, né? Subestimou ele. Todo mundo subestimou ele, né? Saúl deu até as armaduras, tipo assim, morre, mas morre digno. Até Samuel. Peso na consciência, morre digno. Até Samuel, que era. Samuel, tipo, vamos falar que, biblicamente, Samuel foi um dos maiores homens. Ele era sacerdote, ele era profeta, juiz. Então, o povo de Israel respeitava muito Samuel. Muito. Tanto que quando ele estava chegando à beira da morte, eles faziam, agora, o que nós vamos fazer? Samuel vai morrer. Um homem de honra. E aí o filho dele tá. Então, até ele, que era homem de Deus, olhou para Davi assim e falou assim: não. Um ruivo. Ele olhou pra mim. Esse cara vai morrer. Esse cara tá de brincadeira. Mas Davi já estava no secreto. Isso, o problema tá aí. O problema é que a gente olha o que Deus fala com Samuel. Você tá olhando o que você tá vendo. Mas eu sei quem é Davi quando ele tá lá no pasto. Que tá matando urso, tá matando leão. Tanto quando ele chega lá na casa de Jessé pra ungir, né? Ele vai ver Abinadab, vai vendo os irmãos, portão bonitão. Ele, opa, é esse. Pomposo. Não, esse não. Esse também não. É porque a aparência mexe muito com o visual, né? Mexe muito com a gente. Então, mexe. Por isso que a gente tem que ter tanto esse ligamento com o material, mas também ter esse rádio do céu conectado. Por quê? Porque o coração, ele vale mais do que o estereótipo por fora. Às vezes você olha uma pessoa, você não dá nada por ela. Na hora que você entrega o microfone, Deus desce ali e faz tudo. E o Senhor tem uma coisa, né, com quem ninguém dá nada por ele. Eu costumo dizer que se você tá na fila dos improváveis, você tá no lugar certo. Fica no meio dos improváveis, não vai no meio dos grandão não, que rapidinho o cefeiro vai passar. Mas se você estiver no meio dos improváveis, é ali que é lugar de honra. Exatamente, Deus sempre vai surpreender, né?
Ele Vai. nunca pode ser surpreendido, mas ele é o que mais surpreende. Às vezes a gente olha para uma pessoa não dá nada e o Senhor tem um plano ali para te traçar. Você pode olhar os grandes homens de Deus, no início da sua história, eles não, teoricamente, não eram ninguém, ninguém dava nada por eles, não era alguém que... Pode falar. Não, eu tô te ouvindo. Não era ninguém que as pessoas depositavam ficha, depositavam confiança e acabou se tornando grandes homens e mulheres de Deus. Davi é um, Samuel também é um. Não era, já foi um milagre nascendo. E ainda se É. tornou um grande homem. Não, de Gênesis a Apocalipse, né? Exatamente. Chama Abraão para ser pai de multidão como uma mulher estéril. É. Não, há umas coisas, umas escolhas que você vai falar, como assim? O próprio Gideão vai falar, né, Senhor? Melhor da minha casa. Eu sou o menor da minha casa e a minha casa é a mais pobre da minha tribo, a mais pobre da cidade. Então, os próprios homens de Deus pensavam, Jeremias vai dizer assim, eu não sei falar. Moisés também se sentiu impossibilitado no meio da grandeza do chamado. Davi também se sentiu, todos os homens e mulheres de Deus se sentiram impossibilitados no meio da grandeza do chamado. Mas eu costumo dizer que o secreto vale mais. Por quê? Sim. Porque Deus tem uma coisa com gente que trabalha no secreto. Eu falo, gente preguiçosa não tem vida com Deus, não. Deus tem uma Verdade. coisa com gente que trabalha no secreto e o Senhor ele vai fazendo assim, ele vai movendo. Antes da gente continuar essa conversa, a gente vai dar uma pausa só para falar sobre os patrocinadores e eu te volto com uma pergunta muito interessante. Nós vamos começar falando um pouco sobre a doceria King. Gosta de doce, missionário? Ih, sou apaixonada. A melhor da região. Doceria King trabalha com bombom, doce de festas, bolo. Então, se você precisar de qualquer produto nessa área, vai fazer o aniversário do seu filho, entre em contato com o Instagram, com o telefone, o WhatsApp que vai estar passando aqui. Você vai entrar em contato com a Raíra e ela vai te tratar com o máximo respeito. Eu tenho certeza que você será satisfeito com aquilo que ela tem para apresentar. Docerias King, eternizando momentos. Também temos como patrocinador desse projeto a Estamparia King, que vem fazendo essas blusas lindas que a gente veste aqui, né? E a missionária sabe, né, como é que é a luta pra você arrumar alguém para fazer a camisa. É verdade. Os E congressos. Camisa do Congresso. é difícil você arrumar alguém, né, que tenha uma responsabilidade para entregar no prazo, porque muitas das vezes, né, passa do prazo, é uma dor de cabeça, mas aqui eu tenho certeza que a Estamparia King vai te atender com muita ordem e com muita decência. Você pode procurar, eu tenho certeza que lá você vai encontrar qualidade e preço justo, para que você possa fazer suas camisas dos eventos, né, camisas em gerais, até as personalizadas também está fazendo. Então precisou, Estamparia King. E também você, talvez você está aqui nos assistindo agora e você deve estar se perguntando, como que eu faço para anunciar a minha marca aí no GJ Cash? Graças a Deus nós temos conseguido um público bem assíduo, um público que tem nos acompanhado, já agradeço desde já. E você que quer apresentar sua marca aqui, nos procure. Chame a gente no Instagram, chame a gente lá também no YouTube, aqui nos comentários. A gente vai pedir a equipe para entrar em contato com você e te atender também para que você venha apresentar sua marca aqui. E você que está assistindo e se sentiu Deus conectando com você, o Senhor falando através da vida da missionária, mande este conteúdo para as pessoas que precisam ouvir. Deixam também o seu testemunho aqui embaixo. Conversa com a gente vai responder cada um de vocês com grande respeito. E aproveitando, já se inscreva no canal, vai lá nas nossas redes sociais. Nós temos 3 redes sociais, 4 redes, com essa 4, mas temos 3 ativas também, que é o Instagram, temos o TikTok, temos o Kawaii, que temos lançando bastante cortes lá para abençoar a vida de vocês. Interage com eles, eu tenho certeza que também vocês serão muito abençoados, né, Davi? E também nós lançamos aqui no YouTube, né, um conteúdo exclusivo. Você que quer fazer parte, né, desse projeto, né, abençoando, nós temos aí alguns planos, né, se você entrar aqui, que seja um membro, você vai ver, né, tem uns planos baixos para você que quer colaborar com esse reino, porque muitas das vezes você quer colaborar e talvez você não tenha uma condição, né? Mas aí a gente colocou um plano aí de R$5 para você poder ajudar e ainda aproveitar, né, dos planos exclusivos, dos conteúdos exclusivos que vão ser lançados aqui. Então, se você não é um membro, coloque aqui, seja um membro, nos abençoe e abençoe esse reino de Deus. Missionário, eu quero falar com você algo, né? A gente estava falando sobre os improváveis. Eu tenho algo assim, né? Deus ama os improváveis. Você pega desde Gênesis e você disse realmente até o Apocalipse, todos eram improváveis.
né, na sua vida com Deus, o que poderia se desenvolver. E eu queria perguntar para você, né, algum momento você se sentiu inferior e achando que você não ia poder completar a obra de Deus na sua vida? Já. Já. Não diante de Deus, diante ao que é estabelecido pelos homens. Porque é muito grande, né? Os A gente homens faz querem muita competir. grandeza, eles querem muito deslumbre, né? Então, diante daquilo que é o currículo, vamos colocar o currículo que o homem espera, eu não me encaixei, não. Eu pensei, meu Deus, acho que não vai dar. Não sou rica, É. eu não tenho milhões de seguidores, eu não tenho carro, eu não tenho nada. Eu já falei com o Senhor, eu só tenho uma promessa. E o Senhor diz para mim, você tem a palavra. A palavra já foi liberada. Fique com essa palavra, fique com a palavra, caminhe com ela. E eu fiquei com ela. Mas a gente se sente, né, mediante aquilo que o homem espera, né? Sim. O homem espera coisa demais. Aí você fala assim, logo eu, né? Tem outros melhores. A gente sempre fala isso. Sempre. Nossa, tem o cara ali que mais desenvolvido na fala, tem mais conhecimento, mas o Senhor, ele ama as pessoas que estão disponíveis e estão dispostas a fazer, a romper a barreira. E eu queria perguntar pra você, o propósito, ele tá alinhado ao processo? Juntinho, lá. Não existe propósito sem processo. Não existe processo sem propósito. Verdade. Se você está no processo é porque existe um propósito. E se você viveu o propósito é porque você rompeu o processo. Então os dois têm que caminhar junto. E a pessoa tem que entender isso. É o que eu falei no começo. Muitas pessoas não alcançam o êxito porque abandonam. Não suportam o processo. Qual que é o processo? Solitude. Não existe solidão com o servo de Deus. Existe solitude. Tempo de separação. Solidão é para quem está no mundo, sofrendo aí. Deus a solidão nunca abandona. da cachaça. Mas nós estamos vivendo solitude. Porque toda pessoa escolhida por Deus vive um processo de solitude, que, bem verdade, é que é uma separação, onde só o Senhor vai falar. Então toda pessoa está sujeita aos processos. Um processo de uma porta fechada, uma enfermidade, uma doença, um luto. Então, a gente tem que romper isso e entender que não é porque nós somos servos de Deus, nós não estamos... A gente vai viver sim. Verdade. Vamos passar sim, nós vamos vencer em nome de Jesus. É isso aí. A igreja vai triunfar. E como que a gente conheceu, né? O Josué, ele veio cá. Josué, ele veio cá. Ele veio. E a gente conheceu ele aqui, é uma criança maravilhosa. Mas o nascimento dele não foi fácil, né? Como é que foi o processo? Teve uma complicação? Como é que foi esse momento? Então, começou um pouco na gravidez, sabe? Bem no finalzinho da gravidez, eu tenho uma amiga, cantora Elisiane Alves. A gente estava conversando pelo telefone e ela falou para mim assim, ô Vaza, eu vou ir na sua casa hoje. E aí a gente conversando, ela foi para orar. Ela foi para orar lá em casa. E aí o esposo dela foi, sem saber que quando eu nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Deus usou ele para dizer que Deus estava dando livramento do Josué nascer com um cordão umbilical no pescoço. Você vê, de novo. Só que naquele mesmo dia, ela foi à noite, apareceu um gato morto, bebê, na porta da minha casa. Meu Deus. Assim, recém-nascido o gatinho. E eu via que já tinha alguns dias que o gato estava morto. Ele estava duro e o sangue na boca já estava preto. Quando acaba de morrer, o sangue está fresco, né? Alguém jogou aquele gato lá. Ó. E aí eu já entrei pro mundo espiritual. Falei, opa, lá vem batalha. Tem algo acontecendo no mundo espiritual. E Deus usou eles, oraram e tal. Só que na noite que o Josué nasceu, na noite anterior, a minha bolsa rompeu. Uma semana antes, alguns dias antes. E começou a sair muito sangue. Não é normal um sangramento, não sai sangue. Pedaços de sangue. Eu fui pro Júlia, eles me mandaram voltar. O sangramento intensificou. Pela manhã eu voltei pro Júlia, aí já estava 2 centímetros, me internou e o sangue, muito sangue, muito sangue. E eu chorando. E eu falei com o Senhor debaixo do chuveiro. Falei, Senhor, o Senhor me deu. O Senhor me deu. E o meu esposo chorando, eu falei, fica tranquilo, o Senhor deu para nós. Foi Ele que deu. E é o primeiro filho do meu esposo, né? E você já... Nem ele, depois você casou com ele, você já tinha 3 filhas. Eu já casei com as meninas. E mesmo assim você quis ainda ter ele? Não teve essa... Resistência? Resistência? Não, tive não. Eu pensei no meu esposo. Pô, interessante. Eu, por mim mesma, eu tava de boa, né? 3, em casa tá lotado.
Mas eu pensei nele, porque a vida de um casal, você não pode pensar só em você. É verdade. Não é sobre mim. Não é só sobre o meu chamado, sobre a minha existência, é sobre mim e ele. Isso. E eu queria dar a ele essa chance, essa oportunidade de ter alguém que se parece com ele, por ele ser adotivo. Ele não conhece ninguém da família dele biológica. E eu pensava, Deus, ele precisa ter alguém que se pareça com ele, alguém que tenha o sangue dele, alguém que ele entenda, que faça parte dele. E eu comecei a gerar isso dentro de mim no mundo espiritual, falando, Jesus, eu acho que eu vou gerar, eu acho que eu vou gerar. E aí, Josué veio, eu engravidei. E no dia do parto, começou aquela batalha travada no mundo espiritual, e eu muito sensível no mundo espiritual, e o sangramento intensificando, e nada de Josué nascer, e o dia inteiro eu no hospital, e nada de Josué nascer, e me colocaram no soro, e nada desse menino nascer. Quando eu fui para a sala de parto, juntou 7 mulheres. De frente a mim ou na mesa de parto. Se tiver 7 mulheres conversando, fuxicando, é problema. E eu chamei a médica e falei para ela assim, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou para mim assim, seu filho não vai nascer. Eu falei, como assim meu filho não vai nascer? Ele está atravessado, né? Que é a posição de nascimento, só que ele atravessou. Eu falei, não, eu trouxe a última ultrassom que eu fiz durante a semana e ele estava encaixado. Ela falou, não, mas ele está atravessado. Ela fez o toque, né? E ele estava atravessado. E ela falou, nós vamos ter que fazer uma cesariana de urgência. E aí me colocaram na cadeira de roda, a bolsa já tinha rompido, já estava perdendo fôlego ele, né? Que vai fazendo os examezinhos, ele já estava já mais de 5 minutos, e aquela correria, me colocar na cadeira de roda, eu cheguei primeiro que é o cirurgião, porque a cesariana ela é marcada, né? Então não estava nada programado. E aí eu chorando muito, e ele falou para mim assim, você não pode mexer, porque essa anestesia não pode errar, ela não pode errar, ela é local e não pode errar, senão você corre o risco de ficar paraplégica. E a doutora que estava lá, ela era mais baixinha do que eu ainda. E eu ali chorando, tal, e ela disse para mim assim, você é uma mulher de muita fé, clama ao seu Deus que ele vai te ouvir. Quando ela falou isso comigo, eu senti as mãos do Onipotente me envolvendo, e aí eu fiquei super tranquilo, eu falei, ele tá aqui. Aí eu deitei, eles tiraram ele, aí ela falou que sangrou mais do que é o normal, sangrou muito. Eu fiquei uns 40 minutos lá. E aí eu fui para a sala, achei que ia ser tudo de boa ali, mas começou um outro processo, que eu fiquei 6 dias internada. Eita. Porque deu gases, entrou muito ar. Aí ficou maior do que a barriga era antes. Meu Deus. Doía muito. E aí eu tive uma anemia muito forte, teve que colocar muitos acessos. Teve um lombar, eu não sei se já ouviu falar de hematoma. Depois vocês olham no Google. Um hematoma que dá, e ele ficou tipo assim, ó, na minha barriga. Acima da barriga, roxo. E doía muito. E aí os médicos não entenderam o que era. Aí eu fiz raio-x, fiz ultrassom, ninguém sabia o que era. E um dia eu desfaleci. Porque já fazia 4 dias que eu não comia de tanta dor. Meu Deus. O meu esposo que cuidou do Josué no primeiro dia. Eu desfaleci de dor. E quando eu desfaleci, eu tive uma visão. Foi uma visão muito nítida. Esse dia a Rosângela estava lá, que é a minha coordenadora do ciclo de oração, ela estava me visitando. E quando eu desfaleci, eles colocaram 2 acessos aqui, mais 3 aqui. Colocaram os fatos no litro mesmo. O trem estava tão feio que já colocou foi litro. Quando eu desfaleci, eu pude me ver voltando para a casa do pai. Eu estava andando nos passos, verdejando, tipo uma fazenda. E muitas pessoas voltavam e o pai estava lá no alvo, bem no cantinho da fazenda. E todo mundo feliz indo para encontrar com o pai. E eu vi aquela luz resplandecente, eu entendi. E as janelas abertas, eu fui e falei com o Espírito Santo assim, a obra na minha vida ainda não concluiu. Eu falei, no mundo espiritual eu entendi o que estava acontecendo e eu falei, eu quero voltar. A obra na minha vida não concluiu. A família que o Senhor me deu, eu preciso cuidar. O filho que acabou de nascer, eu preciso cuidar. O esposo que o Senhor me deu, eu preciso cuidar. E o meu ministério não concluiu, me deixa voltar. Eu comecei a falar nessa visão, eu quero voltar, eu não quero. Eu quero voltar, a obra não concluiu. Quando eu abri o olho, elas chamaram o médico de urgência, o médico lá nos acessos, e todo mundo desesperado, meu esposo em cima de mim chorando. A minha mão parecia de uma pessoa que já morreu há 3 dias, o bebê no berço, meu esposo chorando em cima de mim, eu desfalecida e eu voltei. E você ficou quanto tempo desacordada? Eu não tenho noção. Ainda seu esposo não chegou a comentar com você? Eu nunca perguntei ele, eu sei que ele tava chorando muito, vaso, ficou com medo. Mas foi tipo, no mesmo instante ali, foi no mesmo momento, né? Você não ficou em coma, não? Não fiquei em coma, não. Ah, tá. E nesse momento que você teve essa experiência sobrenatural, foi algo você que eu nunca sentiu tinha algo vivido. bom, mas mesmo assim você sentiu a necessidade de voltar, né? Eu senti a necessidade de voltar. Mais por causa da família, Por causa da família.
eu falei com o Espírito Santo, eu preciso cuidar da família que o Senhor me deu. Das filhas que o Senhor me deu, do meu filho, do meu esposo. O ministério que o Senhor me deu ainda não concluiu, eu quero voltar. E eu fiquei insistindo para voltar. E você lembrou de tudo depois quando você voltou? Lembrei. Dessa visão? Lembrei. Ficou nítido. Porque eu já voltei com essa visão e eu fiquei relutando e alimentando isso para mim não me esquecer. Alimentando isso dentro de mim para mim não me esquecer. E o Senhor deve te dar essa visão para você também. Trazer. Testemunhar, né? Testemunhar. Testemunhar, contar. E, missionário, a gente costuma dizer aqui, né? Sobre uma palavra que o Senhor tá falando para você durante esses meses. Você tem alguma palavra que o Senhor tem te direcionado, que você tem queimado no seu coração para tá falando para esse povo, pessoal que tá aí nos ouvindo? Intensifique a busca. O Senhor tem falado muito isso comigo nos últimos dias. Intensifique a busca. E eu tenho perguntado ao Senhor por quê. Intensifique a busca. E o Senhor tem falado para mim, é tempo de intensificar a busca. De orar mais. De buscar mais. De se humilhar mais. De chorar mais. De estar mais na presença de Deus verdadeiramente. De encontrar um Deus do secreto. De estar no secreto com Deus. E o Senhor tem me direcionado no livro de Daniel. Eita glória. Eu já tinha lido o livro de Daniel em outras ocasiões, mas quando o Senhor quer falar algo, é algo diferente, né? É algo diferente, algo novo. E o Senhor tem me mostrado um servo fiel, um jovem fiel, no meio de tantas possibilidades de crescimento, alguém da confiança de um rei, do maior rei da Mesopotâmia, de um homem de grandeza, de posse, de poder. E no meio de tudo que estava sendo oferecido e exposto a Daniel, Daniel se decidiu permanecer fiel. A nossa geração é uma geração de acessos, de possibilidades de crescimento, possibilidades de desenvolvimento, mas nem tudo que está acessível é o que Deus quer para nós. E o Senhor tem falado isso comigo, intensifica a busca. E eu fui entender também no livro de Daniel que o próprio Deus vai mostrar para Daniel que durante 21 dias, na atmosfera espiritual, o anjo queria trazer a Daniel algo. Eita. E existia ali um principado, uma potestade que estava lutando com o anjo para impedir que aquilo que Deus queria trazer a Daniel chegasse até Daniel. Então, se Daniel, que era um servo de Deus fiel, de renúncia, o anjo teve essa dificuldade para trazer, imagina para quem não ora, vai receber o quê? É isso. Não, se Daniel era esse cara de visões apocalípticas, Deus mostrou para Daniel, numa dimensão em 3D, o que há de vir. Fora do tempo dele. Imagina uma pessoa que mal ora. Então o Senhor tem falado para mim, intensifique a busca. Porque vai chegar dias que nós vamos ter que permanecer somente com a reserva. Somente com aquilo que já está guardado. E cada dia esse dia tá chegando. Cada dia mais próximo. A gente observa que a igreja está sendo cada dia mais perseguida. É lógico que não da forma que é fora do Brasil, mas, querendo ou não, você vê alguns preconceitos que atrapalham a obra do Senhor, algumas pessoas que têm algumas resistências na obra do Senhor, e tudo isso é o relógio escatológico que já está aproximando a vinda dele. É chegada a hora. É chegada a hora. E aí nessa hora você não vai querer voltar mais não. Não, eu vou tranquilo. Porque vai todo mundo comigo. A igreja lavada e remida, ela vai. Exatamente. Conta aí pra gente onde que você congrega, qual é o nome do seu pastor. Eita, glória. Então, eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Vale de Jatobá. Um abraço para toda a minha igreja que me acolheu, recebeu minha família tão bem. Já congrego lá tem 8 anos. Criei raiz. Eita, glória. Assembleia Raiz. Meu pastor Paulo Oliveira Santos, nós estamos no meio de uma grande obra. A gente estava de aluguel, o pastor comprou o terreno, está construindo uma igreja linda, de 2 andares, com galeria, vai ser coisa top. E a igreja que você congrega é uma igreja missionária, né? É uma igreja missionária. O pastor, ele tem uma visão missionária, ele tem missionários, né? A igreja mantém missionários na África, em Guiné-Bissau, em alguns outros lugares, com igreja, com escola, saneamento, saúde. O pastor tem toda essa preocupação, ele cuida dos missionários mesmo. O pastor não envia e larga lá, jogar nas traças, não. Ele cuida, ele mantém, ele traz para passar férias no Brasil, para ver a família. E aí, Deus tem feito coisas grandes. Eu queria te fazer uma pergunta voltada a isso. Qual que é a importância de uma igreja com a veia missionária? É a igreja que sai para fora, né?
A igreja que Paulo fundou é uma igreja missionária. Porque a palavra me fugiu da memória agora, a palavra igreja, ela mesmo nos Sim. dá essa visão Eclésia, para né? fora, isso, para fora. Então a igreja missionária é uma igreja que rompe paredes, Sim. espaço físico, rompe barreiras físicas e espirituais, né? E, por exemplo, igual essas igrejas na ilha que o pastor fundou, o pastor não cuida somente da parte espiritual. O nosso pastor fundou a escola. Nossa, que top. Então, olha a importância disso. Dando a oportunidade de crianças terem acesso à educação, à alimentação. E lá na escola tem uniforme, tem material escolar. Então, a igreja ela tem que sair para fora. Sim. A igreja ela tem que romper. Se não existisse uma igreja que sai para fora, se não existisse o evangelismo, se não existisse tudo isso, talvez meninas como eu, que hoje estão no hip hop, que hoje estão no skate, meninas que estão no álcool, na prostituição, mulheres que estão sofrendo espancamento domiciliar, rapazes. Como que eles vão saber que Jesus existe se não há quem pregue? Sim. É isso. Alguém vai ter que ir lá falar de Jesus. E essa igreja missionária, Jesus conta com essa igreja para ir até onde muitas pessoas não querem ir. E hoje tem perdido muito isso, né? Hoje as igrejas elas têm investido muito mais em templos do que em pessoas. Em né? pessoas. E o reino de Deus não é tocando paredes, é tocando pessoas. Tocando né? pessoas. É transformando a vida. Tanto que você disse aí, a primeira igreja, né? O primeiro grupo de pessoas que se reuniram em nome de Cristo foi chamado de eclésia, né? Chamados para fora. Chamados pra Aqueles fora. que anunciavam a palavra de Deus para todos. Independente da classe social, independente de onde ela estava, se cresce né, e fosse batizado, ia ser salvo, e Deus ia alcançar essas vidas, o que o Senhor tem para elas. E é difícil a gente falar isso numa sociedade onde que nós vivemos, em que a igreja ela tem perdido né, a sua função de pregar, porque talvez está tão confortável com os bancos, né, colchonados, ó, tranquilos, o ar-condicionado. É bom demais. E tem esquecido, né, das vidas lá fora Das vidas, né? e o quanto as pessoas estão ansiando, né? A Bíblia fala assim que as pessoas, o mundo, ele não está ansiando pelos profetas, pelos evangelistas, pelos pastores, não. O mundo está ansiando pelos filhos de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus. É alguém trazer a essência do cristianismo para a vida contínua, na escola, no trabalho, na faculdade, né, que a gente precisa viver, né? É verdade. E esse movimento missionário, é o que você falou, é a raiz da igreja. É a raiz da Às igreja. vezes a gente acha, não, é um grupo, né, os missionários são um grupo da igreja, Não. que vão lá fazer missões, que vão lá ajudar o morador de rua, em situação de rua, que vão dar uma cesta básica para uma família que está necessitada. Mas sim, é esse a ação mesmo, mas a maior ação de um missionário é pregar o evangelho para aquele que não conhece. É pregar o evangelho para aquele que às vezes não tem noção que tem uma saída para ele. Você contou sua história aí, a gente viu bastante obstáculos, percalços que você viveu durante sua caminhada. E se você tivesse alguém ali com uma maturidade cristã para te falar, missionário Valquíria, se você fazer dessa forma é mais fácil. Se você tivesse, não sei, uma cobertura espiritual ou uma mãe que fosse cristã, talvez você não passaria por alguns Com certeza processos não. que não era necessário devido a uma falta de missionários que alcança esse tipo de pessoa. Então, o que nós temos que fazer aqui, esse trabalho aqui, esse podcast aqui, ele é uma veia missionária. Nós estamos aqui falando de Cristo, levando Cristo fora das quatro paredes. Nós não estamos em um templo físico, nós estamos dentro de um estúdio falando de Jesus que pode te salvar, que pode te curar, que pode transformar a sua vida, que pode tirar você do vale que você está, que pode tirar você da depressão que talvez você se encontra, da ansiedade, do estresse, porque esse mundo caótico ele nos leva para este caminho. É tanta coisa que a gente está sujeito a passar nesse mundo que a gente acaba entendendo que acaba achando normal, e não é. Normal é estar em Cristo, é estar bem em Cristo. Não estou falando que você não vai ter problemas, não vai ter percalços, mas que você vai entender que Cristo estando do seu lado, tudo vai ser diferente. Vai dar tudo certo. Verdade. Você diz também
a respeito de que você sofreu muito com a figura masculina, que você sofreu muito por não ter um pai. Qual o conselho que você daria para essa pessoa que está nos assistindo, que talvez está passando por essa situação? Eu tenho ficado perspectiva em relação a essa batalha espiritual que o inimigo tem lutado para tirar essa figura masculina de dentro dos lares. Sim. Existe essa batalha no mundo espiritual. Porque a figura masculina ela representa a proteção. Então a primeira coisa que você consegue alcançar é tirando a proteção. Primeiro ele tira essa proteção de dentro do lar. 70% dos presidiários são filhos sem pai. 70% dos viciados em drogas, pais separados. Meninas que sofreram abuso porque o pai não está dentro de casa. Então há essa preocupação no mundo espiritual, há algo acontecendo no mundo espiritual. E o Brasil é uma nação de filhos sem pai. Meu Deus. Então, eu acredito que é preciso ter essa consciência, primeiro, da paternidade, essa importância da paternidade, dessa presença masculina, que é o pai provedor, o pai protetor, o amigo da família, o protetor da mulher, dos filhos. E muitas pessoas não têm essa proteção. Mas da mesma forma que eu encontrei essa proteção em Cristo, quem me ouve hoje também vai encontrar. Porque ainda que a Bíblia vai dizer que pode uma mãe esquecer um filho que amamenta, mas o Senhor não se esquece. Então as pessoas que me ouvem hoje, que têm essa rejeição, essa dor por conta da figura masculina, da figura da paternidade, eu tenho certeza que quando tem um encontro com Cristo, isso é curado. Porque ele é um pai presente, ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Então a cura ela só chega quando se tem um encontro com Cristo. E, senhora Valquíria, eu queria perguntar a você se tem algo ou uma experiência que você viveu ou algo que você precisa falar aqui, talvez que a gente esqueceu de perguntar, ou algo que a gente, né, não tem um conhecimento, que você não pode sair daqui sem falar para alguém que tá aqui, para alguém que tá nos assistindo, né? Uma experiência, uma palavra? Experiência não. Mas eu creio que pessoas cristãs e não cristãs me ouvem, né? Sim, com certeza. E nos últimos dias o Senhor tem chamado muito a minha atenção em relação à sua vinda. Esse é o tempo de pregar a vinda do Senhor. Nós somos uma geração que se preocupa com bens, com status, com material, com casa, com carro, com viagens. Mas o Senhor tem me despertado para esse tempo para falar da sua vinda. Ele voltará. Sim. E o Senhor quer encontrar uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Então a mensagem que eu deixo para quem nos ouve hoje, aqueles que ainda não foram alcançados por essa graça que nos alcançou, que em nome do Senhor Jesus eu não prego placa, mas que tenham um encontro com Cristo, que deixe o Senhor entrar no seu coração, entrar na sua vida, entrar na sua casa e fazer morada. Porque a vinda dele está próxima. E aqueles que estão dentro da igreja brincando de ser igreja, que aquele que está sujo, suje-se mais, mas que está limpo se purifique. Mas aquele que ainda tem tempo de se purifique hoje. Ore hoje, se arrependa hoje, busque hoje. Porque num piscar de olhos, a trombeta vai tocar. E ele vai vir buscar a sua igreja. Então eu não vim pregar bens materiais, eu não vim falar sobre chave. Eu falo muito com meu esposo que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, é Deus. Eu quero a sua presença, eu quero estar na sua casa. Glória a Deus. Eu não me preocupo com as outras coisas. Por isso que já fala outras coisas, quer dizer que nem nome tem. O reino de Deus tem nome, as outras coisas nem nome tem, de tão importante que é. Poderia falar, e o outro carro vai ser acrescentado, o apartamento. Não, as outras coisas. Então eu quero trazer essa consciência para a nossa geração. Busque o reino. Busque o reino, se encontre dentro do reino, se preocupe com o reino, porque Jesus, ele virá para nos buscar. E isso fala muito interessante, porque nós vivemos uma vida como se se o fim não chegasse, como se não houvesse o amanhã. Como se não houvesse amanhã. E como se não houvesse um outro plano espiritual. Eu tô dizendo nós, mas de uma forma geral, a gente tem essa consciência, sim, que o Senhor tem algo especial, mas existem pessoas que elas vivem uma vida que elas pensam que 70 anos ali acabou. E outro dia eu vi um vídeo bastante interessante, eu acho que até mostrei pro Davi,
de um vídeo que passa uma corda. É uma corda gigante e a pontinha dela é vermelha. Aí no vídeo ele fala assim: essa pontinha vermelha é a sua vida. E nessa pontinha vermelha nós queremos entregar tudo. Nós queremos experimentar coisas que talvez o Senhor não quer que a gente experimente. E gastar a nossa vida com coisas que o Senhor não quer que a gente gaste. E nós esquecemos que há uma eternidade nos esperando. E esse é o verdadeiro propósito. O Exatamente. propósito não é eu pregar, viajar nações, ter seguidores, ganhar mimos, nem nada. O verdadeiro propósito é que a Valquíria seja salva. Exatamente. O verdadeiro propósito é a salvação. E nesse vídeo é interessante que ele fala assim, ó, e a gente não se dá conta que essa pontinha vermelha, que é o espaço que um ser humano tem para viver na Terra, que é os anos de vidas, que 70, 80, com muita dor, 90, talvez algumas pessoas cheguem, impacta diretamente na eternidade. Então, o conselho que eu dou, cara, para você que tá me assistindo, para você que em algum momento vai ver esse vídeo, não sei se é hoje, não sei se é depois, anos depois que você possa ver, é que, cara, viva uma vida intencional. Viva uma vida vocacional no Senhor, porque o que você fizer nessa pontinha de vida, nesses 70 anos que a gente passa aqui em média, nessa vida, vai impactar na sua salvação, vai impactar. Nós estamos falando aqui da volta de Jesus, eu estou falando de 70 anos, mas pode ser que nós nem chegamos lá, o Senhor volte antes. Que é mais Você que provável. volte hoje. Volte hoje. Talvez esse podcast é o último que você vai ouvir do podcast. Já pensou E que agora, top, e depois já? nós vamos fazer um podcast lá na glória. O pódio eterno. E nós temos que ter essa consciência espiritual que há um outro plano. Talvez você está hoje vivendo uma vida totalmente desregrada, totalmente fora dos planos de Deus. Hoje o Senhor, através desse podcast, através da vida de nós três, estamos falando para você, cara, há um caminho que tem vida para você. Que é um caminho que tem uma solução para o seu problema. O Senhor, ele cuida dos filhos dele. E ele te olha não como uma criatura, ele é seu pai. Eita. E ele quer trazer você para perto. Isso é muito importante. Você comentou também que você está lá na igreja Assembleia, né, de Deus, e lá você tem um trabalho com mulheres. Conta pra gente como é que isso surgiu e como está sendo essa experiência. Então, bem verdade é que as mulheres sempre se conectam a mim com muita facilidade. Eu sempre me conectei muito com mulheres. Eu participei de um projeto que chama Mulheres em Construção de São Paulo. Eu passei um tempo, tive experiências maravilhosas. E as mulheres estão sempre se conectando a mim. Eu fiz um congresso na Assembleia de Deus Vila Pinho, um congresso de mulheres. E assim o Senhor tem me levado a fazer chá de mulheres, trabalho de mulheres para trazer essa consciência, esse despertamento, esse avivamento no meio das mulheres. E aí, nos últimos dias, eu fui surpreendida pelo meu pastor, onde ele me convidou para participar, para estar junto lá no trabalho de mulheres. E aonde eu vou ser dirigente do ciclo de oração, junto com as mulheres lá da nossa igreja. Então está sendo uma experiência surreal, né? Eu vim de onde eu vim, eu falo, lembra de onde você veio, aonde você chegou. Eu vim de onde eu vim, o plano era só ir para a presença de Deus, para parar de apanhar. E agora Deus me deu a graça de com muito respeito do meu pastor, ser convidada para ser dirigente de um ciclo de oração, de um trabalho tão sério e tão grandioso que as irmãs desempenham lá. Então está sendo uma coisa surreal. E, missionária, quais são os seus valores inegociáveis? O que você não negocia? Família, vida com Deus. De jeito nenhum. Minha família e a minha vida com Deus é em primeiro lugar. E quando eu falo com vida com Deus, não é visibilidade, não é Instagram, não. Porque tem gente que está achando que vida com Deus é isso. Eu estou dizendo daquilo que ninguém vê entre eu e ele. Leitura da palavra, oração, consagração, humilhação diante de Deus, eu não abro mão. Eu costumo, quando eu oro, eu falo com Deus, Senhor, eu não estou aqui por agendas. Mesmo se eu nunca mais subir num altar para pregar, enquanto eu viver, eu quero te servir. Glória a Deus. Você contou que no início da sua caminhada e até hoje, né, lógico, não com a mesma frequência, você tem agendas que você prega e você falando agora sobre os seus valores negociáveis, eu queria que você explicasse, talvez para alguém que deseja ser uma pregadora e quer ter um lar, como que você consegue conciliar essas agendas
com a igreja local e também com a família. Não é muito fácil, não, mas tá dando certinho. Então, por exemplo, se eu for pregar hoje, eu faço janta 3 horas da tarde. Porque eu acho super importante eu sair para pregar e deixar a janta pronta. A roupa do meu esposo lavada, tudo organizado. Então, tudo. Essa mecânica lá em casa funciona que tudo é muito bem comunicado. Eu falo, vida, hoje eu vou sair para pregar, vou deixar a janta pronta. Você pode chegar mais cedo para você ir comigo com o Josué? Dá para você? Não dá para você? Se não der para você, eu levo uma das meninas. Aí, sim, por exemplo, tem que viajar, vida, vai dar para você, olha a data, vamos, não vamos? Então, eu entendo que a minha família faz parte do meu ministério e ela é o meu maior ministério. Então, se não der para eles, não deu para mim. Eu não vou sair para ministrar de cara borrada com o meu marido. Verdade. Eu não vou sair para ministrar e deixar minhas meninas deitadas, mexendo no celular com fome, esperando eu chegar. Eu não vou fazer isso. Então tem dado certo por isso. Primeiro, o meu maior ministério é a família. Eu fiquei de resguardo 40 dias, mas eu fiquei 40 dias exercendo meu ministério, porque eu passava a roupa do bebê, eu fazia janta, eu colocava a roupa na máquina. Então eu estava, de qualquer forma, exercendo meu ministério. Então eu nunca parei. Porque a menina que me escuta hoje, que quer ser uma pregadora, a mulher quer ser uma pregadora, se ela não conseguir servir, porque ministério significa serviço. Se ela não consegue servir dentro da sua casa, ela não consegue servir na igreja. Ela vai servir aonde? Se ela não consegue servir na casa dela, ela vai servir aonde? Verdade. E, missionário, fala aí onde as pessoas te acham, né? Sua rede social, porque, né, você tem um canal, né, também no YouTube. Tô começando. Tô chegando. E lá, o que você posta lá? Então, tô chegando, né? Eu ficava muito com vergonha de vídeo, tô chegando. Então, as minhas redes sociais é Valquíria Maria, oficial. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fica o tempo todo postando brincadeirinha, embora eu sou muito brincalhona, eu sou uma pessoa de muita consciência. Então, eu sempre, e nem de fazer muita live, essas coisas, sempre quando eu resolvo aparecer, pode ficar tranquilo que é algo que Deus mandou, porque senão eu nem vou. Então, estou sempre ali deixando alguma coisa para edificar, recebo muito testemunho de edificação, uma palavra, estou sempre deixando nas redes sociais. E o canal, eu comecei com o canal agora, e é Valquíria Maria também lá no canal. E lá você posta pregações? Tem umas pregações lá. Tem pregação tem lá? Tem. Beleza. Missionário, foi um grande prazer te encontrar aqui, ter você no nosso espaço aqui no GJ Cast, contar um pouco da sua história, falar coisas que Deus já introduziu no seu coração. Tem aqui a nossa câmera aqui, e eu queria que você falasse aquilo que Deus colocou no seu coração para o público, que direcionar você nas suas recomendações finais. Aí você pode olhar para essa câmera e direcionar o público, e você fique ligado que é aquilo que o Senhor tem para você nesse dia. As pessoas que nos ouvem, eu não sei qual é o tempo que você esteja vivendo, a estação. Mas eu quero que você entenda no dia de hoje que a Bíblia vai dizer que o tempo ele é imposto pelo céu. Então, independente da estação que você esteja vivendo, entenda que foi o Senhor que impôs esse tempo. Então, viva esse tempo. Aprenda com esse tempo. Aprenda, receba esse tempo como um presente de Deus. O tempo é um presente de Deus. As estações são um presente de Deus. O tempo de luto é um presente de Deus. O tempo de dificuldade é um presente de Deus. Só sabe que existe cura quem passou pela enfermidade. Então, eu quero deixar para essa geração que tanto fala sobre processo e tanto fala sobre propósito, que suporte. Eu costumo dizer que eu não preciso atacar, eu preciso suportar os ataques do adversário. Que seja firme e constante na presença de Deus. É isso que a nossa geração precisa. Firmes e constantes. Nós precisamos ser firmes e constantes. Então eu peço a você que ore, que busque, que fique na presença de Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, na beleza da sua santidade. Busque o reino do céu, enquanto há tempo. Você falou isso aí, eu lembrei de um fato aqui. Nós ficamos sabendo, né, que o Silvio Santos, ele faleceu. Eu sou fã dele. e Jesus voltou para ele. E o que impede de Jesus voltar para mim, para você? Nada. É apenas um chamamento dele. Então é algo que a gente precisa estar bem consolidado dentro do nosso coração, firme do propósito, firme daquilo que o Senhor tem para nós, porque eu tenho certeza que Ele nos chamou a essa terra, a esse plano terreno, com um propósito. Nenhum de nós, você talvez está aí hoje nos ouvindo, então está dizendo assim, não, eu não sei nem por que eu nasci, eu não sei nem por que eu estou nesse mundo. Você tem um propósito que o próprio Pai introduziu dentro de você.
e ele tem uma grande expectativa em você. Ele depositou todas as fichas dele em você. Ele enviou o seu filho Jesus, morreu para te resgatar das garras do mal, para que você seja quem você foi criado para ser. Porque às vezes o mundo, muitas vozes, querem ditar quem a gente deve ser, quem a gente deve, com quem a gente deve parecer, qual é os padrões que a gente tem que seguir, mas os padrões que a gente deve seguir é os padrões do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Aquilo que a Bíblia fala que eu preciso ser. Eu preciso entender aquilo que a Bíblia quer me introduzir na sociedade, o que a Bíblia falar quem eu sou. E a Bíblia diz que eu sou amado, diz que você é um filho, que você é alguém que tem um propósito introduzido pelo Eterno, né, Dado? Aleluia. É isso mesmo. Queria agradecer o presente da sua atenção, se eu possa te abençoar. Pegue esse conteúdo e envia para a maioria, né, dos seus contatos, envia para os seus amigos, colegas. Eu tenho certeza que vai edificar e vai transformar, porque talvez tenha uma pessoa lá do seu lado que precisa de uma palavra da missionária Valquíria que vai transformar a vida dela. Então envia para todo mundo aí, que eu tenho certeza que vai ser glorioso. E quero falar, pega essa para vocês, a frase do episódio. E nós falamos muito sobre paternidade, né? Falamos muito sobre ser amado. E a frase de hoje para você é: mesmo quando nós não temos atitudes de filho, Deus continua tendo atitudes de pai. Glória Ele a é o Deus. seu pai. Tamo junto? Pega Pega essa. Muito obrigado. Deus te abençoe. Aleluia.